pessoal, tudo bem? Eu sou a Regina, sou do time da Convênia e eu vim falar um pouco para vocês hoje sobre um assunto essencial na gestão de pessoas e muito recorrente também, que é a gestão de férias. Vou falar para vocês os 6 itens principais a considerar no cálculo, assim também como as regras da legislação trabalhista e dicas de como você pode melhorar o processo de gestão dentro da sua empresa. Então, primeiramente, o que diz a legislação sobre férias, né? As férias, elas estão estabelecidas na CLT. Ela informa que um colaborador, ele tem 30 dias de direito depois de completar 12 meses trabalhados dentro de uma empresa. Esses 30 dias, eles podem ser reduzidos conforme a quantidade de faltas que ele tem. A gente vai falar um pouco mais sobre essa proporção de faltas, né? E o quanto ela reduz na quantidade de férias um pouco mais para frente. Com a aprovação da reforma trabalhista que aconteceu em 2017, as férias elas sofreram algumas alterações. Uma das principais alterações é que as férias elas não podem ter início 2 dias que antecedem feriado ou o repouso semanal remunerado, que na maioria das vezes acontece em domingo. Outro ponto também importante foi que para os colaboradores que têm menos de 18 anos e mais de 50 anos, agora as férias elas podem ser fracionadas. Falando também em fracionamento, também foi estabelecido que o colaborador, se tiver o consentimento dele, as férias elas podem ser fracionadas em até 3 períodos, né? Desde que um dos períodos tenha pelo menos 14 dias e nenhum dos períodos tenha menos do que 5 dias. Como dito antes, o colaborador ele adquire o direito a férias após completar 12 meses trabalhados na empresa. E a empresa, por sua vez, ela tem o período de até 12 meses após ele completar esse um ano para conceder os 30 dias de férias, né? Se ela conceder após esses 12 meses, ela vai estar sujeita, né, ali a arcar com a multa pelo atraso desse pagamento, que se refere ao pagamento em dobro. Então, vale muito a empresa realmente fazer a gestão ali, o controle, para que ela não tenha prejuízos com isso e consiga atender a legislação no prazo. Uma outra opção também muito comum para as empresas, principalmente final de ano, são as férias coletivas. As férias coletivas, elas servem quando a empresa inteira ela é paralisada ou alguns departamentos em específico são paralisados, né? Nessa modalidade, o colaborador ele não precisa ter os 12 meses completos de empresa, visto que se a empresa vai parar, o departamento inteiro vai parar, algum colaborador que não tenha período de férias completos não pode ser o único a trabalhar. Então, as férias elas devem também ser concedidas a ele. Nas férias coletivas, elas podem ser concedidas apenas 2 vezes por ano e nenhum dos períodos pode ter menos do que 10 dias. Uma opção que existe quanto ao período de férias é que o colaborador venda uma parte desses dias. Ou seja, dos 30 dias que ele tem de direito, ele não precisa descansar os 30. Ele pode vender uma parte, mas ele não pode vender tudo, afinal, as férias elas servem justamente para que o colaborador descanse. Então, o período permitido é que ele venda apenas 1/3 dos seus dias de direito, ou seja, se ele tem 30 dias de direito, ele pode vender ali os 10 dias, né? Então, e as férias, elas sendo tanto a parte que elas são concedidas, descansadas, e a parte que ela é vendida, ela tem o prazo ali para ser paga em até 2 dias antes de começar as férias. Elas nunca podem ser pagas após, afinal, se o colaborador tem um planejamento, tem ali seu período de descanso, ele tem que receber com antecedência. Uma dúvida que parece muito simples, mas que na verdade é realmente muito comum entre os colaboradores e até mesmo entre as empresas às vezes, é se os dias de férias eles são corridos ou se eles são úteis, né? Nos úteis a gente considera ali os dias de trabalho. E a verdade é que os dias eles são sempre corridos. Então, na contagem dos dias de descanso, a gente vai começar sempre num dia útil, mas no decorrer eles são contados, são considerados os dias corridos. Agora, por que a empresa ela tem que dar tanta importância para o processo de férias e realmente realizar uma gestão de forma eficiente, né? Nós aqui trouxemos 3 motivos, mas provavelmente podem existir outros. Um dos
dos motivos, né, que é muito relevante é a questão da legislação. Como tudo que é exposto pela legislação, ela realmente tem que ser cumprida, e se não for cumprido corretamente, vai estar ali sujeito a multa, né, a multas, a penalidades e até mesmo a um processo trabalhista por ser no direito do empregado. Então, se a empresa não realiza ali realmente o planejamento, o gerenciamento, ela pode acabar perdendo alguns dos prazos, né, como ou até como as outras regras que foram citadas, e apenas ser concedida, mas não ser concedida da forma correta. E são muitas as regras, então realmente tem que dar um olhar para isso e realmente planejar ali, fazer aquela gestão. O segundo ponto, que inclusive é um dos mais importantes, é realmente a finalidade de férias, que é realmente o colaborador ter ali o descanso que é preciso, né? Então, as férias elas existem justamente para o tempo de descanso do trabalho do colaborador, para a saúde física, para a saúde mental e pela saúde emocional do colaborador, para que ele realmente tenha ali aquele tempo de descanso. A gente sabe que um colaborador, quando ele não tem férias, quando ele tá ali trabalhando sem pausas, ele tá muito mais sujeito a uma depressão, a uma síndrome de burnout, até mesmo a ansiedade e até outras doenças que são ocasionadas pela falta de descanso. E isso futuramente pode trazer até para a empresa prejuízos quanto a afastamentos posteriores e até mesmo a falta de produtividade, né? Então, a saúde do colaborador é um dos principais motivos para ter a férias, e para conseguir fazer isso, realmente precisa ter ali aquela gestão. Agora, o terceiro motivo que a gente pode citar é a gestão e o planejamento das tarefas daquele colaborador, né? A gente sabe que o colaborador está ali trabalhando diariamente, exercendo ali as suas tarefas, as suas atividades, e na sua ausência, aquelas atividades elas vão ser distribuídas a outras pessoas, né, ou até mesmo serem antecipadas. Então, é importante realmente fazer esse planejamento para que o colaborador consiga sair com tranquilidade, sem se preocupar com as tarefas que ele tá deixando, e também não sobrecarregar os demais colaboradores da equipe que vão exercer ali a função que ele estava exercendo. Agora, trazendo um pouco mais para a prática, eu vou falar um pouco para vocês dos 6 principais itens a considerar antes de conceder as férias ao colaborador. O primeiro item é que quem decide sobre o período de férias é a empresa e não o empregado, né? Isso é o que é estabelecido pela legislação, né? É claro que muitas vezes é muito comum e até recomendado que o período de férias ele seja sempre uma negociação, né? Ou até mesmo uma opção do empregado, afinal a empresa não vai querer forçar o empregado a gozar daquele período, né? Então, mas de qualquer forma, pela legislação, o que é estabelecido é que quem decide sobre o período de férias é a empresa. O segundo item é que as férias elas devem ser comunicadas ao empregado com no mínimo 30 dias de antecedência. Isso serve justamente para que o colaborador tenha ali um tempo para se programar suas férias e organizar o que ele vai fazer no seu descanso, né? Então, a empresa não pode simplesmente, uma semana antes do início das férias do colaborador, comunicar ele. Ele precisa desses 30 dias de antecedência para ser comunicado. Agora, o terceiro item é quanto à data do início das férias, né? Então, em que dia o colaborador tem que iniciar as férias, né? É permitido que ele inicie as férias em um sábado, domingo ou feriado? A resposta para essa questão é que as férias elas têm que ser iniciadas sempre em um dia em que haja expediente de trabalho. Então, se o colaborador trabalha de segunda a sexta, não é permitido que ele inicie as férias em um dia, um sábado, um domingo ou um feriado, né? Agora, o quarto item e quanto ao término das férias, né, ao retorno ao trabalho. Ele pode retornar retornar das férias em um sábado, domingo ou feriado? A resposta para essa pergunta é sim e não. O término das férias ele pode ocorrer ali conforme a data do início. Então, muitas vezes o término vai acabar num sábado. Só que se não há expediente no domingo, ele volta a trabalhar apenas no primeiro dia útil, né? Que no caso pode ser a segunda-feira. Então ele sempre tem que voltar a trabalhar ali conforme a sua jornada de trabalho, em um dia em que está ali programado para ele, em que ele cumpra aquela jornada de trabalho. Então, se ele não trabalha de domingo, não trabalha de sábado, e o retorno das férias dele estiver programado para aquele dia, ele volta no próximo dia útil.
O quinto item é uma questão que pouca gente sabe, mas nem sempre o colaborador tem direito aos 30 dias de férias, até como eu falei anteriormente. Então, caso o colaborador ele tenha ali mais do que 5 férias durante aquele período que ele adquiriu direito às férias, no caso aqueles 12 meses, ele está sujeito ali à redução da quantidade de férias, né, que ele teria de direito. A redução ela é feita da seguinte forma: se o colaborador ele tem de 6 a 14 faltas, ele passa a ter direito a 24 dias de férias. Se o colaborador ele tem de 15 a 23 faltas, ele passa a ter 18 dias de férias. E se o colaborador tem de 24 a 32 dias de faltas, ele passa a ter apenas 12 dias de férias. Então, nem sempre ele vai ter 30 dias de férias, essas faltas elas são reduzidas do período de férias dele, e é importante para realmente ali realizar o cálculo. Agora, o sexto e último item está relacionado ali diretamente à quantidade de dias de férias. Então, conforme até dito anteriormente, as férias elas podem ser, os 30 dias elas podem ser fracionadas em até 3 períodos, mas não vai ser de qualquer forma que os períodos serão fracionados. Então, um dos períodos eles tem que ter pelo menos 14 dias e nenhum dos períodos podem ter menos do que 5 dias. Agora, diante de tudo que foi falado até aqui, a gente vê que são muitas regras, né? E o quanto é importante ter uma gestão para realmente conseguir gerenciar todas essas regras, essas férias. Então, o que a empresa pode fazer para melhorar ou na prática ali o seu processo de férias, né? E fazer essa gestão com eficiência? Uma das questões é criar uma política de férias. Então, ter uma política de férias para compartilhar com os gestores, né, para que eles ali gerenciem ali com os seus colaboradores essa política de férias, e assim é muito mais fácil até para o RH administrar os benefícios, né, conseguir ver o quanto eles conseguem flexibilizar ou não benefícios, sempre diante dessa política que já vai ser previamente estabelecida. Outro ponto é que a empresa também estabeleça prazos em relação ao período de férias. A gente vê que são prazos que são obrigatórios pela legislação, então é necessário que a empresa esteja atenta a esses prazos e até mesmo estabeleçam outros prazos internos até para o RH comunicar os gestores e os gestores também comunicarem os colaboradores, ou até mesmo prazo para que os colaboradores comuniquem, né, a sua solicitação de férias ou seu adiamento de férias. Outra ação de melhoria que a empresa pode realizar é em relação ao planejamento das ausências, né? Até como já foi dito anteriormente, quando o colaborador sai de férias, ele possivelmente vai deixar as demandas dele para outro colaborador. Então é importante que o RH, por exemplo, organize ali o planejamento de férias para que não saiam vários colaboradores ao mesmo tempo, né, deixando outros sobrecarregados. Uma outra sugestão também é que tenha ali a contratação de colaboradores temporários para que supra ali a ausência, né, dos colaboradores que estão de férias, né? Então, no geral, é muito importante realizar toda essa gestão, essas políticas, esse planejamento, porque as férias é um sinal de respeito ali ao descanso do colaborador, né? Visto que ele passa ali a maior parte do tempo no trabalho, se dedicando, e o tempo de férias é precioso e é um sinal de respeito do empregador com ali os seus empregados. Falando agora um pouco sobre algumas dúvidas que são frequentes, existe uma questão que muita gente confunde, mas que são, na verdade, bem diferentes, que é a diferença entre o terço de férias e o abono de férias, né? Então, primeiro, o terço de férias, ele representa um adicional sobre o valor das férias. Então, com base em todo o cálculo das férias, né, que consiste no salário do colaborador, mais as suas médias, né, mais a sua remuneração variável ali e até alguns outros adicionais, além desse valor, é calculado ainda um terço sobre todo esse valor de remuneração dos dias de férias, o que é muito diferente do abono. O abono, por sua vez, até conforme já falado, ele representa a venda de férias, então o colaborador, ele pode, dos 30 dias que ele tem de direito ou menos, ele pode converter um terço dessa venda. Sobre essa questão, muita gente não sabe, mas a opção do abono, ela é uma opção do empregado. Ele não é uma obrigatoriedade do empregador e não é o empregador que impõe essa venda de férias, né? Ela sempre tem que vir do empregado, isto se ele solicitar dentro do prazo. O prazo para o colaborador solicitar o abono de férias é até
15 dias que antecede o final do período aquisitivo. Então, por exemplo, o colaborador que está ali completando 1 ano de empresa, ele está ali completando o seu período aquisitivo. Antes dele completar esses 12 meses, 15 dias antes dele completar esses 12 meses, ele pode solicitar o abono de férias, né? Assim, quando ele completar 1 ano de empresa, o empregador já vai conseguir planejar as férias dele e já saber que ele vai ter esse custo de venda das férias do colaborador. E você pode estar se perguntando, por que a sua empresa deve adotar um software para gestão de férias, né? Um software que vai auxiliar na gestão de férias. Bom, ter um software de gestão já vai te auxiliar muito a ter uma visão geral sobre todos os colaboradores e todas as regras e vai ser essencial para conseguir manter uma gestão organizada, uma gestão otimizada e ainda assim atendendo a todas as regras da legislação, o que te vai minimizar muito, né, os riscos de você perder os prazos e deixar de cumprir as regras. Além disso, ainda vai sobrar mais tempo para o seu departamento pessoal focar em outras demandas, né, em outras demandas que são mais complexas, mais massivas, e assim você vai conseguir ter muito mais produtividade e rentabilidade ali no seu negócio. Com essas boas práticas, os resultados eles serão sentidos além da lucratividade, né? Principalmente em relação à minimização dos riscos trabalhistas, em um melhor planejamento financeiro com relação a essas férias, mas também vão ser sentidos muito na qualidade de vida dos seus colaboradores, que vão ali ter a segurança, a confiança em relação ao seu planejamento de férias e ao seu tempo que ele vai poder realmente usufruir, descansar e ter mais uma qualidade de vida em relação à sua saúde física, mental e emocional. Pessoal, esse foi um pouco do nosso conteúdo sobre férias. A gente espera que vocês gostem e que seja muito útil para o dia a dia de vocês. Se tiverem dúvidas, entrem em contato com a gente, com o nosso departamento pessoal, com o nosso PPO, e nós ficamos à disposição. Muito obrigada, é isso.